Beleza, pessoal? Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. E hoje, sob a direção da linha Filosofia e Fé Cristã, hoje nós vamos falar de um assunto também, olha, o paradoxo do livre-arbítrio. Rapaz, essa semana o NEFI tá, olha, só tema pesado, rapaz. A gente falou aí de arminianismo e calvinismo, né? E agora a gente está falando aí sobre o paradoxo do livre-arbítrio. E, claro, ninguém melhor do que Juan Silva para falar conosco sobre esse tema super interessante que despertou a curiosidade da galera no nosso grupo de WhatsApp do NEPI. Aliás, se você ainda não segue o NEPI, por favor, dê essa moral para a gente, siga o nosso perfil no Instagram, @NEPI Estudos, também se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E se você quer fazer parte do nosso grupo de participantes do WhatsApp, para você ficar por dentro da nossa agenda semanal e também das discussões que nós promovemos no grupo, o link está na bio do Instagram. Beleza, pessoal? Deem essa força para nós aí, tá bom? E eu já vou passar para o meu querido brother Juan para falar um pouco sobre esse paradoxo do livre-arbítrio. Juan, é com você, meu brother. Salve, salve, pessoal. É bom estar aqui com vocês de volta, né? Se não me engano, é a primeira reunião de filosofia do ano de 2023, né? Espero que vai ser um ano muito bom, né? Um ano de muita reflexão, de muito debate, um ano muito bom para nós aqui em filosofia cristã aqui no NEFI. Hoje falaremos de um tema bastante complexo, né? Que é o paradoxo do livre-arbítrio. Eu coloquei paradoxo, gente, exatamente por causa desse espanto, sabe? Porque o livre-arbítrio é realmente um paradoxo. A gente não tem uma opinião, vamos se dizer, totalmente formada acerca do que é o livre-arbítrio, né? É muito difícil, é realmente um paradoxo, né? Na história da igreja, vamos se dizer, vários homens tentaram sistematizar uma opinião sobre o livre-arbítrio. Temos, por exemplo, o grande pensador sobre isso que foi Agostinho, né? O pioneiro do pensamento do livre-arbítrio. Então, é realmente um paradoxo, é realmente algo bastante difícil de se falar. Temos ali também, durante a Reforma Protestante, com Lincoln, falou muito no último NEFI, né, que foi a questão de Calvino, de Armínio, né, que dá uma polêmica até hoje, depois de 500 e tantos anos, é uma polêmica gigante até hoje. Então, para a gente ver como é um paradoxo essa questão do livre-arbítrio, né, gente? Então, a gente vai ter esse tempo aqui para falar sobre essa questão tão complexa. E meu intuito aqui, gente, não é passar uma exposição muito grande, tá? Porque eu quero priorizar o debate, eu quero priorizar a opinião de vocês, né? Eu quero que a gente tenha um tempo maior para a gente conversar sobre isso, beleza? Então, pessoal, é, o livre-arbítrio, ele sempre foi discutido, como disse, na história, né, na história da igreja e também na história do mundo, vamos se dizer assim, de forma normal, assim, sem ser levado pelo lado da igreja. Como eu disse, tendo grande ênfase em Agostinho, mas o que será que é o livre-arbítrio, né? Alguns concordam que o livre-arbítrio é um conceito de possibilidade, tá? O que é esse conceito de possibilidade? É um indivíduo é um indivíduo que ele tem a liberdade de escolher um fim para sua vida sem ter o meio. Ele tem a possibilidade de escolher o curso da sua vida sem ter o meio de alguém intrometer nesse curso, né? Muitos entendem o livre-arbítrio a questão de um conceito de possibilidades, né? Eu tenho a possibilidade de escolher, eu tenho a possibilidade de ir o A, do B, do C e etc. É, Então, essa questão da possibilidade também é algo que é bastante discutido. Será que nós temos possibilidade de escolher o curso da nossa vida? Né? É algo que faz os neurônios dos filósofos, às vezes, dar uma queimada. Né? Será que temos possibilidade de escolher o curso da nossa vida? Principalmente hoje em dia, que a gente tem essa correria, né? Trabalho, estudo, em casa, os filhos, a pessoa é casada, tem que cuidar das coisas de casa, do trabalho, etc. E, e acaba que nós fazemos uma pergunta: será que temos a possibilidade
de escolher um rumo da nossa vida, de escolher algo certo para a nossa vida, de escolher o que queremos realmente para a nossa vida, realmente é algo que nos faz pensar, né? Realmente é algo que nos faz questionar. Então, é um conceito que detém o indivíduo, né, que tem esse curso da vida de escolher a possibilidade sem ter alguém escolhendo para você um fim, né, um meio escolhendo o seu fim, certo? Entende-se também que nós somos pessoas imperfeitas, tá? Somos pessoas com a alma imperfeita, com a alma corrupta. Isso entra muito no lado soteriológico, né? O Lincoln falou na questão do calvinismo, né? Que entra muito esse lado soteriológico, que a pessoa ela tem uma inclinação corrupta, né? Depois da queda do homem, tudo que o homem vai escolher é algo corrupto. Então, é impossível o homem escolher, por exemplo, o que é bom, né? É impossível o homem escolher Deus, é Deus que escolhe o homem. Também tem essa questão do livre-arbítrio. Será que isso é realmente livre-arbítrio? Será que isso é realmente a possibilidade? Será que isso realmente faz um homem deter, não, melhor, determinar alguma coisa sobre a sua vida? É algo que faz a gente também questionar, né? Se o homem possui essa alma corrupta, se existe um Deus, se existe um ser supremo, um ser inteligível que escolhe pelo homem, será que ele realmente tem uma liberdade? Será que ele realmente tem um livre-arbítrio? Então é questão também para a gente questionar durante aí a nossa reunião, certo? E também tem algo que falamos, eu até citei um pouquinho no começo aqui da exposição, que faz parte um pouco do pensamento de Spinoza, né? A galera que estuda filosofia conhece o Spinoza. Eu não vou conceituar muito a questão do Spinoza, porque é muito complexo, né? Tem a questão da substância, que a liberdade está na natureza, etc. A gente não vai conceituar isso aqui agora, mas Spinoza ele fala, né, de um modo de vista neurocientífico, vamos assim dizer, que as pessoas hoje em dia, elas são influenciadas por um meio, né? Elas são influenciadas, a sua liberdade, a sua escolha é influenciada por algo. Levando para o nosso lado, hoje em dia aqui, da modernidade, temos o avanço da tecnologia e da ciência, certo? É, talvez as nossas escolhas, talvez os nossos, as nossas escolhas, como é a palavra? A nossa busca, o nosso propósito seja influenciado pela mídia, pela internet, pelo nosso ciclo social, e é isso que o filósofo também quer dizer, né? Talvez quer dizer que a nossa vida, o nosso propósito seja influenciado por algum meio, levando para o nosso lado de hoje, para a modernidade, o avanço da ciência, né? O avanço da tecnologia, os influencers da internet também, né? A vida em si pode te influenciar por algum fim. Então, será que isso é um livre-arbítrio? Será que isso é de fato uma liberdade? Será que isso não nos aprisiona aqui nesse mundo pequeno e nos faz escolher um fim através de um meio? Será que isso é liberdade? É algo que faz a gente também questionar, né? Eu costumo falar com meus amigos que falar sobre esse tema dá meio que uma crise existencial, né? Será que minha vida foi influenciada por algo? Será? Dá meio que uma crise existencial, certo? Então, tem essa questão desse lado sobre livre-arbítrio, desse lado sobre a liberdade. Será que temos a liberdade? Será que possuímos uma liberdade? Será que tomamos certas decisões influenciadas por alguém, né? E falando sobre esse conceito finalzinho aqui pegando um pouco de Spinoza, eu quero fazer a primeira pergunta, né? Para expandir um pouco o nosso pensamento e fazer nós questionarmos um pouquinho. Que a pergunta é o seguinte, gente: por que tomamos certas decisões? Decidimos por mera escolha ou existem fatores que determinam a nossa escolha, né? Por que nós tomamos certas decisões? Por que nós tomamos algum fim para a nossa vida? Existe algo que determina, escolhe por nós os fatores da nossa vida? É a primeira pergunta que eu deixo para vocês aí.
Então, pessoal, para a gente dar continuidade aqui, eu vou ler a pergunta novamente, aí vocês, né, podem dar a resposta de vocês, beleza? Por que tomamos certas decisões? Decidimos por mera escolha ou existem fatores que determinam a nossa escolha? Posso continuar? Eu Pode. parei no último. Então, eu acredito que tem fatores que determinam. Isso depende qual o nível e grau dessa determinação. Eu acho que esse é um ponto mais complexo dentro dessa pergunta, né? Porque o próprio contexto histórico, familiar, de amizades, com as quais a gente está inserido, vão nos influenciar, positivo ou negativamente. Eu gosto sempre de citar a Bíblia quando eu falo disso, porque o próprio texto bíblico diz: instrui a criança no caminho que deve dar, até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, criar os filhos na igreja, a própria Escritura recomenda, e isso deve ser porque tem alguma influência positiva, porque o próprio texto bíblico diz: as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, não ter uma vida de comunhão com o corpo e com pessoas que vão te ensinar e te ajudar a viver os princípios e valores do reino, mas ter o oposto, parece que vai existir algum tipo de influência sobre a sua vida, porque se a influência for nenhuma, mas nós temos que cumprir isso porque Deus mandou. Ok, mas parece que os mandamentos também têm, né? Todos os mandamentos têm um sentido naquilo ali dentro da estrutura do próprio texto bíblico. Falei que eu ia citar o Schopenhauer, né? Eu vou citar o Schopenhauer. O Schopenhauer, quando ele vai trabalhar essa questão das nossas escolhas, se você senta no restaurante, por exemplo, para pedir um suco, o garçom diz as opções que você tem. Você é completamente livre para escolher qualquer suco do cardápio. Mas se você tem uma preferência, uma predileção, por exemplo, pelo suco de limão ao invés do de laranja, você já tem uma inclinação natural a escolher o limão e não a laranja. Então, isso mostra que os nossos desejos, o que nós ansiamos, o que nós preferimos, parece puxar o pêndulo para uma escolha A ou B. E a partir do momento que a gente entende isso, tentando conjugar com o que o Tiago disse anteriormente sobre a voluntas, né, a nossa vontade, a gente tem que entender que na queda, eu creio que existia um livre-arbítrio amplo e restrito no jardim. O homem ali podia ter escolhido nunca pecar e ter vivido em plena comunhão com Deus, mas aprove Adão e Eva, enfim, os primeiros homens, né, escolher desobedecer. A partir do momento que eles escolheram desobedecer, se fosse uma mera solução de cada um escolhe por si obedecer a Deus e tal, parece que a obra de Cristo, né? Cristo diz que Adão, ele foi o último Adão, né? Ou seja, ele veio corrigir o que o Adão destruiu. Então, me parece que pós-queda, a natureza humana ela se torna pecaminosa e todos já nascem imbuídos nesse pecado, né? Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, é, a natureza humana é pecaminosa. E essa natureza, por ser pecaminosa, todo homem nasce na condição de escravo do pecado. E o escravo, como a própria palavra diz, não é livre para simplesmente declarar sua própria liberdade. E pela própria noção do que significa isso, eu acredito que Jesus trabalha outros conceitos, como Senhor e servo, porque é uma coisa mais humana, muito mais humana, é uma submissão, mas não é uma submissão tirana, como é o do pecado, só que o pecado oferece uma série de prazeres que faz com que a gente fique confuso nisso, né? Então, eu acho que sim, você é livre, mas não é livre, por isso que é um paradoxo. Você é livre para poder escolher todos os sabores de sucos de um cardápio, mas você sempre vai estar predisposto a ter preferências por uns em detrimento de outros. Isso, de certa forma, já é uma restrição à sua liberdade. O que eu ia falar é que também a ideia de liberdade que a gente geralmente tem, que é uma liberdade enquanto possibilidades, né? No sentido de que a gente, principalmente pela influência
dos movimentos existencialistas no século XX, enfim, outras coisas também, a gente entende que ser livre é poder escolher. E também eu acho que até a noção de democracia auxilia a gente entender isso, né? É ser livre para escolher e é um sentido negativo da liberdade, porque a liberdade, no momento em que você escolhe, você perde a sua liberdade. Aí você vira refém daquilo que você escolhe. Então, essas pessoas que pregam esse tipo de noção de liberdade, elas perdem a liberdade toda vez que elas escolhem. Por isso que aí surge o existencialismo no século XX, principalmente atrelado a Sartre, Simone de Beauvoir, que falava, tipo, nada me define, sei lá, porque a gente não pode limitar a liberdade. Então, a gente faz escolha, mas a gente sempre está querendo deixar uma parte fora, assim, para que a gente não faça essa escolha e, de repente, a gente se torne refém da nossa escolha. Só que é uma falsa noção de liberdade. E existe uma outra noção que, e não vou falar aqui da noção lá do Spinoza, porque o Spinoza tem problemas, né? Spinoza mistura conceitos sobre Deus e sobre natureza e vira uma bagunça, que aí vira aquele determinismo filosófico dele lá. Mas existe sim uma relação entre liberdade, existe uma noção que relaciona liberdade e natureza, no sentido de que você não cria uma separação, porque você sempre está, né, nesses movimentos atuais, você sempre está separando liberdade e natureza. Mas existe uma certa relação de liberdade na natureza, na concepção cristã, que a liberdade ela não está atrelada na nossa capacidade de escolher, mas atingir a nossa verdadeira natureza. E é essa noção verdadeira de liberdade na fé cristã, que atingir a nossa natureza. E o que é a nossa natureza? Eu gosto muito daquela frase do Pascal, que ele fala: o homem. Como é que é? O homem está além do homem. Deixa eu lembrar aqui. Eu compartilhei no Twitter e já esqueci a frase. Esqueci a frase. Eu brinquei aqui no chat que você acabou de dar o pulo do gato. Estou tentando lembrar aqui a frase, eu esqueci. Tá. O homem ultrapassa infinitamente o homem. Porque a natureza do homem ela se encontra em uma coisa além. De modo que quem o ser humano ele só não se encontra em si mesmo, né? O ser humano foi feito para se autotranscender. Por isso que todas essas outras noções de liberdade, elas associam com alguma coisa na natureza, de encontrar liberdade debaixo, em coisas que estão ligadas à própria vida terrena, ao próprio tempo. Então, isso acaba escravizando o ser humano. A única forma de ser humano encontrar uma liberdade em que ele está sendo determinado é quando ele encontra a sua liberdade em algo que está além dele, algo que está além do próprio mundo. Então, nesse sentido, o ser humano foi feito para algo para além de si mesmo, para além do mundo. Na Então, a sua verdade, liberdade... Pode falar, Carmen. a verdadeira liberdade é se libertar das prisões do mundo, no sentido de ter o seu sentido e significado preso à temporalidade, grosso modo, né? Sim, Transcender nesse sentido, de buscar além, né? Você busca um sentido e isso. significado para além e você está disposto a perder na temporalidade. Acho que Jesus é muito claro nessa questão: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á; aquele que perder por amor a minha, ganhará. Ou seja, ele não está fazendo aqui uma defesa do suicídio. Assim, né? A gente tem que esclarecer que às vezes tem pessoas que interpretam literalmente o texto, mas quando o sentido e o significado da sua vida não estão aqui, estão em algo além, você vai, de certa maneira, por exemplo, não ter tanto problema se alguém precisar que você dê outra face, né?
no sentido ali, trazendo o sermão da montanha. Você teve fracasso aqui na Terra, na perspectiva humana, né? Que o sucesso é ganhar muito dinheiro, ser próspero e tal. Beleza, mas quem força essa perspectiva sobre o evangelho, de alguma forma, não está aceitando a superioridade do evangelho frente às noções temporais de felicidade, que, como tudo que é temporal, é efêmero, é passageiro. A própria negação do pecado é a negação do prazer no que é efêmero, né? Porque se a gente quiser viver só o prazer no que é efêmero, a gente abandona o evangelho, peca livremente. Mas não, eu gosto muito dessa palavra, né? Comprometer-se com Cristo é uma limitação. Assim como qualquer relacionamento interpessoal é uma limitação. Um namoro, um noivado, um casamento, quando você se compromete com alguém, você se limita, né? Dizer sim a um cônjuge, antes de dizer sim àquele cônjuge, é dizer não a todos os outros. Então, você escolheu aquela pessoa, você está se limitando. Então, não há essa liberdade ampla e restrita, e ela não se manifesta em diversos aspectos, né? No nosso cotidiano mesmo, nas nossas relações pessoais. E a gente precisa compreender isso e tentar exercer, assim, nossos desejos e tal, dentro daquilo que a Bíblia entende. Essa é outra questão, né? Porque o Agostinho, por exemplo, ele vai ter, voltando ao que o Tiago estava falando, sobre transcender, na verdade, a nossa vontade era mal, né? No pós-queda, nós temos a natureza má, e aí existe uma briga entre essas duas vontades, por isso que o texto bíblico usa essa linguagem do velho homem e do novo homem. O velho homem, essa natureza pecaminosa querendo ressurgir, e o novo homem já é essa nova criatura, e só há liberdade cristã no novo nascimento. A partir do momento que você nasce de novo, você nasce fora da escravidão do pecado, aí você consegue sim escolher a Deus. Aí você escolhe a Deus não porque você é bom bastante, não pelos seus méritos, porque você foi ótimo na seleção daquelas alternativas que lhe foram propostas, mas uma vez liberto da escravidão, você consegue almejar o bem. Uma vez liberto do mal, você consegue almejar o bem. Seria isso, grosso modo, né? E da mesma forma que o pecado é afastamento de Deus. E viver uma vida de santidade é aproximação de Deus. Então, por mais que você seja livre para pecar, né, livre enquanto possibilidade enquanto divergência, você se comprometeu a Cristo e mais vale agradar a Deus do que aos homens, inclusive o próprio homem chamado eu, né? Às vezes a gente não percebe isso, né? A gente quer se agradar muito, você tem que agradar a Deus. Você pensa primeiro em Cristo, depois em você. Se você pensar primeiro em Cristo, depois em você, você consegue pensar no outro. Eu gosto muito da linguagem que o Bonhoeffer usa. Ele diz que o amor ao próximo sempre se dá nessa mediação, né? É o Cristo que exige de mim amar ao próximo. Então não é uma livre escolha. Assim, hoje eu estou a fim de amar, hoje eu não estou a fim de... Não é esse o ponto. Nunca foi. E aí, de modo que a gente tem que a liberdade para o cristão está atrelada à lei. A nossa lei é a lei da liberdade. E lembrando que para nós, a lei de Deus ela está relacionada com a ideia, com o amor. Ela começa com amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Isso resume a lei, porque é a lei do amor e é essa lei que estabelece a nossa liberdade. E bem em direção ao contrário do que se entende por aí, de que liberdade é fazer o que você quiser. Não, liberdade, na verdade, para um cristão está na lei de Deus. Não existe liberdade desatrelada em obedecer a Deus. Porque tem uma questão de legitimidade aí também, né? Uma liberdade fora dos limites propostos por Deus, ela pode ser exercida, mas ela é ilegitimamente exercida, porque é Deus que confere legitimidade àquilo que ele exerce domínio, né? Isso é bem interessante. A gente fala muito de ilegalidade do Estado a ultrapassar os limites da lei, mas se você é um ateu, se você é um cético, beleza. Agora, a partir do momento que você é cristão,
não é o Estado que define o que é liberdade para você, é a Escritura. Mas a concepção de liberdade da Escritura, ela não é tão ampla e restrita quanto a própria concepção de liberdade de expressão, por exemplo, do Estado, né? Eu sou livre para xingar, para ofender, para humilhar, para agredir. Mas se eu sou cristã, ainda que o Estado me confira esse direito sem nenhum tipo de punição, você é livre, não tem crime, não tem prisão, não. A partir do momento que eu sou cristã, eu me limito, ou melhor, o Espírito me limita a partir dos limites da própria lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo interpretado pelo próprio Cristo na estrutura do Sermão da Montanha. Então, eu acho muito confuso quando eu vejo cristãos engajados na liberdade oferecida pelo Estado mais do que na liberdade oferecida pelo próprio Cristo. Realmente não compreender que essa liberdade que parece restrita, ela é a única capaz de nos libertar, inclusive de nós mesmos, né? Então, eu acho que isso está ligado também a outras questões, né, da separação entre igreja e Estado, porque são coisas que estão ali convivendo mutuamente, mas a igreja não pode se impor ao Estado, nem o Estado se impor à igreja. E, enfim, são coisas que decorrem também da reforma, né, da crítica feita ao catolicismo pelos reformadores. Então, acho que é muito difícil a gente falar sobre esse tipo de liberdade, porque isso é tido como uma restrição absurda, né? Onde se fala sobre relacionamentos, compromissos de relacionamentos conjugais, amizades, mas o Bonhoeffer fala isso novamente, né? Toda a sua relação com o próximo, ela parte do compromisso com Cristo. Então, se você não se incomoda em violar a lei do próprio Cristo, você não vai se incomodar em ofender, humilhar, pecar contra o seu próximo. Quem é o seu próximo, né? Se o próprio Cristo não te traz esse pudor, quem será o próximo? Não importa quem ele seja. Então, o nosso amor ao próximo ele é decorrente do nosso amor a Deus, em última instância. Isso é difícil, porque foge da lógica natural, né, de predileção, do amor pelos cônjuges, pelos parentes, pelos amigos. Se exige uma coisa a mais. Por isso que a ética cristã é mais elevada, né? Por isso que não dá para falar de ética cristã num patamar de liberdades. Então, a ética cristã ela é essencialmente restritiva, mas é uma restrição do seu eu que, de alguma forma, te liberta. É paradoxal, é por isso que é paradoxal. É uma restrição que produz libertação. É muito interessante. Eu tava vendo vocês falarem agora, eu tava lembrando da dieta de Worms, da de Lutero, né? Quando eles mandaram ele renunciar aos seus livros, né? E Lutero, ele usou da liberdade dele, principalmente na questão que vocês falaram, né? Do cristão, da lei de Deus e etc. E Lutero, ele mostrou que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Ele mesmo disse isso, né? A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ele não renunciou aos seus livros, tá? Então, o cristão que tem a consciência cativa na palavra de Deus, ele vai saber tomar as decisões, como se dizer, certas da sua vida, né? As possibilidades ali certas, saber mesmo que isso seja de fato, chega na vida do indivíduo, seja de fato algo meio complexo. É, Pode falar, Camila. Eu só ia dizer que se você está de fato com sua consciência cativa à palavra de Deus, é muito pouco provável que precise chegar num ponto que o Estado tenha que interferir na sua liberdade porque você ofendeu um terceiro, mas você não se deu conta que você ofendeu. Então, o Estado tem que surgir para oferecer uma justiça, porque você pecou contra o próximo, mas como cristão, você não está preocupado com o pecado. A coisa, além de pecado, é crime, e você está discutindo que você acha que o Estado está ultrapassando os limites da sua liberdade. Então, eu acho que isso, às vezes, a gente dá margem, né? Porque a Bíblia também fala de cumprir a lei dos homens, né? Na verdade, o nosso cumprir, eu aprendi isso com o Agostinho também, o nosso cumprimento
da ética cristã transcende a lei dos homens. No livre-arbítrio, ele vai trabalhar isso muito bem. Quando fala, pode ser que a lei considere ilícito. Se alguém te ameaçar a vida, se alguém roubar um comerciante, alguém roubou ele vai e mata essa pessoa. Né? A lei pode tornar isso lícito. Aí ele pergunta, ele faz uma pergunta retórica, mas será que isso seria permitido pela lei de Deus? Em troca de dinheiro, você cometeu um homicídio? Será que esses dois bens estão em pé de igualdade? E as pessoas estão preocupadas em exercer sua liberdade pela perspectiva do Estado. Eu entendo que as pessoas estejam, mas eu não entendo um cristão se ocupar mais com a perspectiva da liberdade para o Estado do que para a lei de Deus, que a lei de Deus deveria ser maior do que as leis civis. Mas parece que a lei de Deus nos dá mais liberdade do que as leis civis. Vai entender, né? Mais liberdade no sentido de libertinagem, no sentido de fazer qualquer coisa sem ter que pagar por isso. E o que eu acho muito interessante na ética, quando eu falo de compromisso, o Bonhoeffer enfatiza muito isso. Toda ética, toda ação implica numa reação. Toda ação implica numa consequência. Então, a sua consequência dos seus atos está também você admitir, fui eu estou aqui, ó. Quando o Estado procurar o agente de um crime, você confessá-lo. Essa é a postura do cristão. O cristão precisa ser investigado, condenado, julgado, ele já aparece e fala aqui, ó, fui eu. E isso a gente vê na postura, né, que a gente tem que ter de confessar os nossos pecados perante Deus e também buscar se retratar com o nosso semelhante. Acho que na crítica protestante ao catolicismo, quando se bateu muito na questão da confissão para a figura do padre, às vezes se perdeu a riqueza da confissão. E quando a gente lê obras como Confissões de Agostinho, você percebe que você tem pecados contra Deus e contra o próximo. Os pecados contra o próximo, eles são contra Deus e o próximo. Porque toda vez que você peca contra o seu semelhante, você também peca contra Deus. Então, se você blasfemou contra Deus, usou o nome de Deus em vão, aí você só vai pedir perdão a Deus mesmo. Mas se você praticou uma ação que feriu o seu próximo, você tem que se confessar perante Deus, você tem que se buscar se retratar com o seu próximo. Inclusive, isso é requisito para a celebração da ceia. Está lá, em 1 Coríntios, né? Paulo alerta isso, porque senão como é que você vai comer do pão e beber do cálice sem discernir o corpo? Não discernir o corpo é pecar contra um próximo e achar que está tudo tranquilo, né? Isso é, de alguma forma, não discernir o corpo e como que a dor de um membro afeta a coletividade. A sua concepção de liberdade causou dor em alguém que faz parte de um corpo, de uma coletividade, do qual você tem que ir ali. Assim como você identifica uma ferida e botar um curativo e procurar um médico, você tem que procurar se retratar com aquele irmão. E a gente não quer fazer isso. E se a lei exigir retratação, como a lei exige dos crimes contra a honra, né? Se ofendeu alguém, você usa a mesma via que você praticou ofensa para se retratar. Nossa, a lei está impedindo a minha liberdade de expressão. Enfim, é difícil. Por mais que eu veja como complicado o Estado ultrapassar os seus limites, eu acho que algumas coisas nós mesmos como cristãos, damos causa quando a gente não tem uma postura ética compatível com o evangelho, que a gente evitaria uma série de problemas, sabe? A nossa incompreensão do que significa essa liberdade e os seus limites, enfim. Realmente. Então, gente, muito bom a exposição de vocês aqui. Rafael, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Se tiver aí. Beleza. Opa, gente, eu ouvi aqui tudo que vocês estavam falando enquanto eu estou respondendo algumas questões aqui da faculdade. Muitos pontos que a Camila e o Thiago levantaram eram pontos que eu ia trazer sobre o que influencia as nossas escolhas, né? E entendo, né, que de fato as nossas escolhas muitas das vezes estão cativas aos nossos prazeres, né? Na maioria das vezes. E indo para um entendimento bíblico, o próprio caso de Adão e Eva, se trata mais uma escolha por prazeres, né? Justamente porque eles tinham a liberdade, né? Se entende-se assim, eles tinham a liberdade de escolher entre comer de todos os frutos do jardim, mas também decidiram escolher comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né?
Isso devido a influências, né? E influências em cima do prazeres deles, né? E ainda alguns rabinos chegam a dizer que a serpente lá, o significado no hebraico, está remetendo à consciência, né? A pensamento. Então, sempre somos influenciados no nosso campo da mente, né, para certas escolhas. E eu estava, por falar em questionários que eu estava respondendo aqui, eu estava vendo justamente que nós somos influenciados tanto pelas escolhas que tem ali a serem feitas, né, numa uma pergunta que tem alternativas, e tanto pelo conteúdo que a gente leu, né? Então toda a liberdade ela está restrita, né? E tem regras. Então, de fato, né, o paradoxo da liberdade é que ela é presa, né? É uma liberdade presa. E sempre que a gente fala ou lembra da liberdade, a gente sempre pensa em quesitos de fugas, né? Tanto que diversas vezes a gente vê casos como que jovens, até mesmo adultos já, né? Adultos já com bastante experiências, decidem romper o, a comunhão com a igreja justamente para fazer algo que queriam fazer, que às vezes a denominação impõe que é errado, né? Eu sou das Assembleias de Deus e nas Assembleias de Deus se tem um senso comum, não está explícito na Bíblia, mas tem um senso comum de que fazer tatuagem é errado e alguns chegam a apontar que é pecado. E eu já vi casos de jovens, adolescentes, saindo, rompendo com a comunhão com a igreja justamente para fazer tatuagem. Ah, não beba a cerveja. E tem jovens que rompem isso justamente para beber a cerveja, né? Então, além disso tudo, somos influenciados pelo senso comum da sociedade, né? E também da congregação ali presente, da comunidade em si, né? Então, somos influenciados em diversos sentidos, e até mesmo pelo próprio contexto histórico em que a gente vive também. Tanto que eu estava estudando sobre a história, né? No período, como Paulo diz, o período pleno, o período em que Jesus realmente tinha que vir, veio no momento certo. Nesse período estava tendo a influência dos gregos, né, da cultura grega, a cultura romana, greco-romana ali presente, e a gente vê que é tudo uma junção do que a gente chama de helenismo, né? E justamente quem pregava isso era Epicuro, né? E eles falavam, e a filosofia dele consistia em dizer que deveria se voltar para o prazer, né? Tudo deveria estar, o homem deveria realmente se satisfazer em seus prazeres. Então, apontando para o fato de que até mesmo no contexto histórico que a gente vive, a gente somos influenciados por isso também, porque como a Grécia já não era aquela Grécia de antigamente, logo eles deveriam se satisfazer de alguma forma, né? Deveriam procurar a alegria em algo. E também a liberdade está relacionada com a alegria, né? Então, sempre que o ser humano procura infringir as regras da liberdade, ele acaba caindo até mesmo na libertinagem, né? Que é o abuso do poder da liberdade. Então, eu acho que, tipo, na maioria dos casos em que a gente foge dos campos da liberdade, a gente está caindo justamente lá na libertinagem. O paradoxo da liberdade é esse. Entre esse abismo que se abre entre a liberdade e a libertinagem, que muitos constroem essas pontes, né? E aí acabam dizendo, eu tenho essa liberdade. E só para terminar também aqui, tem uma frase também que o pessoal é costumeiro de se ouvir, a minha liberdade acaba onde a do outro começa. E o Cortella, eu vi um vídeo dele muito bom falando sobre isso, e ele falou assim, na verdade está errado, porque a nossa liberdade não acaba onde a do outro começa, e sim a nossa liberdade começa onde a do outro também começa, porque o ser humano não foi criado para ser preso. Mas aí o paradoxo da liberdade debaixo de regras, né? Só que se a gente foge de fato dessas regras, a gente acaba caindo mesmo na libertinagem, né? Do abuso e infringindo até o direito de liberdade do outro, né? Sobre isso que você falou, eu entendo que a nossa concepção de liberdade cristã realmente está limitada ao dano ao outro, porque nesse dano ao outro que se determina o amor ao próximo, né? Então,
trouxe dano a terceiro, a liberdade ali parou. E se a gente aplicasse isso, né, num contexto mais amplo, a gente evitaria muitos problemas. Você precisa interromper aí, né? Sim, infelizmente, gente. E só foi a primeira pergunta, hein? Tem outras perguntas também para fazer. É... é algo muito complexo, né, gente? Algo que tem muita coisa para falar. Tem outras perguntas para fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Lincoln para a gente continuar tratando sobre isso. Beleza? Fazer uma parte 2, né? Para a gente continuar tratando sobre isso, certo? Nós vamos continuar tratando sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio. É bom que deixe esse gostinho de quero mais, né? Para o próximo mês, certo? Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem participando aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês, da Camila, do Tiago, do Rafael. É um tema muito complexo e às vezes a gente fala e a gente não termina de falar nem a metade do que a gente queria falar, né? Por ser algo muito complexo. Mas, enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para o pessoal que está acompanhando o Nefi pelo YouTube, segue o Nefi no Instagram, entre no grupo de WhatsApp do Nefi, que está na bio, né, lá do nosso Instagram, e fazem parte do nosso grupo de estudo, né, das nossas reuniões e dos clubes temáticos aí, beleza? Muito obrigado, pessoal, de novo. Tamo junto e até a próxima aí. Falou!